Glória a Deus. Podeis assentar. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. É bom podermos estar nessa noite na presença do Senhor, desfrutar da sua presença, a presença que nos transforma, a presença que nos ensina. A presença do Senhor é maravilhosa. Glória a Deus. Uma das coisas que eu tenho falado ou pincelado de vez em quando é a importância de nós sermos libertos do dualismo. Dualismo é quando nós queremos em duas realidades, espiritual e física. Ainda que essas duas realidades existem, é importante entendermos que uma é para ser a extensão da outra. Presta atenção, quando eu separo a realidade física como extensão, ou quando eu não reconheço, melhor dizendo, o físico, preste atenção. Quando eu não reconheço o físico como uma extensão do espiritual, eu posso perder muita coisa. Quando nós não reconhecemos o físico, agora eu não estou falando só de um ambiente, eu estou falando de pessoas. Rafa, abaixa um pouquinho para mim o teclado, por favor. Quando nós não reconhecemos o físico, e não estou falando apenas de coisas, mas de pessoas. Quando nós não reconhecemos, nós deixamos de receber. Por quê? Porque o reconhecimento me dá direito a acesso. O reconhecimento me permite acessar. E o oposto também é verdadeiro. A ignorância me impede o acesso. Quando eu reconheço a presença do Espírito, eu tenho acesso a ela. Jesus não vai vir, ele veio. E quando eu reconheço o amor de Deus, eu desfruto dele. Quando eu reconheço o poder curador de Jesus, eu desfruto da cura. Porque aquilo que eu reconheço, eu acesso. Porém, aquilo que eu ignoro, eu não tenho acesso. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Às vezes é importante, irmãos, nós fazermos o que vamos fazer hoje, pontuar algumas coisas. Não que aquilo que nós temos falado não seja importante, mas eu quero falar de algumas coisas também no âmbito natural nessa noite. Como extensão do espiritual, nunca separado. Eu não creio no natural separado do espiritual. A ideia do dualismo, da terra separada dos céus, aconteceu após o pecado, porque após o pecado, céus e terra se tornaram dois mundos. Mas no plano original, terra era a extensão dos céus. Você é uma extensão de Deus. A prova que não existe dualismo é que você está assentado nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 2,6 diz isso. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, mas ao mesmo tempo nós estamos aqui. Aí nós podemos perguntar, nós não estamos lá, estamos aqui, ou não estamos aqui, estamos lá? Nós estamos lá e estamos aqui. Agora, a maneira como nós vivemos aqui deve ser uma extensão de lá. Deus não criou o homem para ser independente dele. Deus criou o homem para ser extensão dele. Aí a gente pensa que Deus criou a mulher para o homem. Deus criou o homem para a mulher. No livro que eu estou lançando, eu falo sobre isso. Deus não criou a mulher para o homem, nem criou o homem para a mulher. Deus criou o homem e a mulher para ele. Entendeu? Deus não criou a mulher para o homem, nem criou o homem para a mulher. Deus criou tudo para ele. Deus criou o homem para ele e criou a mulher para ele. E Deus deu um para o outro. Mas ele não criou a mulher por causa do homem. Ele criou a mulher por causa dele. Porque tudo que ele criou é para ele. Você é para ele. A sua vida é para ele. O seu deitar e o seu levantar é para ele. É nele nós vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus não criou nada para ninguém. Deus criou tudo para ele. Até porque tudo subsiste nele. Efésios 1,3. Só para a gente não falar que não começou com nenhum texto, porque senão a gente ia começar sem falar nenhum texto.
sem abrir a Bíblia, né? Porque texto nós já estamos falando. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Perceba que as bênçãos do Pai, que eu e você desejamos, precisamos, almejamos, está em Cristo. O que eu quero que nós entendamos é que aquilo que nós queremos, Deus depositou em Cristo. Foi o Pai que nos abençoou, mas Ele nos abençoou aonde? Em Cristo. E se eu quero receber o que o Pai tem para mim, se você quer receber o que o Pai tem para você, você tem que reconhecer Cristo. E se eu não reconheço Cristo, eu não acesso o que o Pai tem para mim. Ou seja, foi o Pai que me deu, mas tudo que o Pai me deu, Ele depositou em alguém. É como se alguém depositasse algo numa conta para você. Se você nunca acessar aquela conta, você nunca desfruta daquilo que está lá para você. E quando eu ignorar aquela conta bancária, eu não tenho acesso a ela. E é isso que eu quero que nós entendamos, irmãos. Eu preciso entender que Deus é a fonte de todas as coisas. Presta atenção. Deus é a fonte de tudo e ninguém pode substituí-lo. O que eu quero dizer com isso é que ninguém pode dar para você o que só Deus dá. Ponto. Existem coisas que ninguém te dá. O homem mais consagrado do mundo não pode te dar. Por quê? Existem coisas que estão em Deus. Ninguém pode te dar. Por exemplo, a salvação. Ninguém pode te dar. Só Cristo pode nos tornar salvos. Ninguém pode te levar, vou usar o termo aqui, ninguém pode te levar aos céus. Só Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ou seja, eu posso crer em Deus como muita gente crê, mas não crê em Jesus Cristo. Como é que essas pessoas serão salvas? Não serão? Porque só há salvação em Cristo Jesus. Ou seja, se eu quero o Pai, eu preciso reconhecer o Filho. Se eu não reconheço o Filho, eu também não tenho Pai. É como se Jesus soubesse onde o Pai morasse e ninguém mais soubesse. E a única maneira de nós chegarmos aonde o Pai mora é através dele. E se nós não reconhecemos ele, nós não chegamos à casa do Pai. É mais ou menos isso. Então, eu preciso entender que tem coisas que Deus não colocou na mão de ninguém. Ninguém pode se salvar. Ninguém pode perdoar os teus pecados. Quando eu falo os teus pecados cometidos, nós podemos perdoar uns aos outros. Mas eu estou falando tudo aquilo que nós praticamos. Olha, a partir de agora, deixa eu derramar um óleo aqui sobre a sua cabeça, você está perdoado de tudo. Não, ninguém pode fazer isso. Só Ele que perdoa, o sangue dele. Ou seja, isso está em Cristo. Eu quero que nós tenhamos esse fundamento. Existem coisas que Deus não deu para ninguém, está com Ele. Ele não entregou para ninguém, está comigo. Ele está dizendo, se você quiser, você tem que reconhecer a mim. Quando Jesus nasceu, quando Jesus começa a fazer milagres, fazer tudo que ele estava fazendo, e ele dizia que era filho de Deus, as pessoas que sabiam quem era o pai, ou os pais biológicos dele, diziam, mas não é o pai dele, Maria e José? Ele não foi criado no nosso meio? Eles não conseguiam reconhecer a divindade, a deidade de Cristo. E por eles não reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, eles reconheciam apenas que ele era filho de José e Maria, eles não puderam desfrutar. Por quê? Porque faltou reconhecimento. Porque o reconhecimento me dá acesso. E é importante nós entendermos algumas coisas na nossa vida. Existem coisas que Deus não colocou na mão de ninguém. Mas existem coisas que Deus colocou em alguém. Existem coisas que Deus não colocou na mão de ninguém. Ou seja, ninguém pode salvar você. Ninguém pode perdoar os seus pecados. Ninguém pode te dar uma nova vida. Somente Ele pode fazer isso. Não existe uma pessoa no planeta, por mais santo, por mais ungido que seja, possa te perdoar todos os pecados. Possa te dar salvação. Só Jesus pode fazer isso. Agora, esse mesmo Deus que estabeleceu coisas diretamente nele, ou no seu Filho, ou no Espírito Santo, esse mesmo Deus estabeleceu coisas em pessoas.
o problema que nós temos, irmãos, a dificuldade que nós temos é viver uma vida equilibrada. Em todos os aspectos, nós não sabemos o que é uma vida de equilíbrio. O equilíbrio, irmãos, significa não pender nem para um lado nem para o outro. O equilíbrio significa, irmãos, estar balanceado. Quando nós pendemos para esse assunto, nós temos extremos na nossa doutrina brasileira. Nós temos extremos, por exemplo, de pessoas que idolatram a homens, mas que não reconhecem Deus. Para eles, os homens que Deus levantou se tornaram os deuses deles. E aí, aqueles homens é como se fossem os deuses. E esses homens se tornaram os deuses deles, a ponto deles nem orarem, porque aqueles deuses dele oram por eles, ou seja, eles têm um guru. Esse é um ponto, esse é um extremo. O outro extremo, irmãos, é quando as pessoas reconhecem a Deus, e devemos reconhecer a Deus, mas eu apenas reconheço Deus, não reconheço mais ninguém. Deus é o meu pastor. Já encontrou alguém assim? Deus é meu isso, e é verdade, Deus é o seu pastor, mas Ele colocou pessoas sobre você também. Então, o extremo dos dois lados está errado. Tem pessoas que só ouvem homens, nunca ouviram Deus. E tem pessoas que só ouvem Deus, nunca ouviram o homem. Mas não dá certo? Não. Porque tem coisas que Deus vai falar com você que não vai usar ninguém, só Ele poderia falar para você. Mas tem coisas que Ele não vai falar para você, só alguém vai falar para você. Então tem coisas que Ele fala direto a mim, mas tem coisas que Ele vai usar alguém para falar comigo. É isso que nós precisamos entender. Entender a questão do equilíbrio. E por que isso é importante? Porque quando não reconhecemos o que está em Deus, e também o que Deus colocou sobre pessoas, nós deixamos de desfrutar. Vamos lá. Eu não vou longe não, irmãos. Quando eu não reconheço o que Deus depositou nos meus pais biológicos, ainda que eu não os tenho mais, mas eu estou falando da palavra. Quando nós não reconhecemos a bênção sobre os pais biológicos, nós deixamos de desfrutar. Porque quando você reconhece pai e mãe, qual é a bênção que está nesse reconhecimento? Qual que é a bênção? Qual que é, seu Jorge? Uma vida mais longa. Eu tenho o direito de não querer reconhecer meu pai e minha mãe. Não quero nem saber. Estou nem aí para o que o senhor fala. Posso ou não posso? Posso. É um direito seu. Mas o fato de você ter um direito, o fato de você ignorar, de você não reconhecer, você deixa de viver longo tempo na terra por falta de reconhecimento. Pastor, mas é Deus que me deu vida. Mas Ele colocou a longevidade na bênção dos pais. Estão entendendo isso? Deus é dono da vida, mas a longevidade está no pai. Quando eu reconheço pai e mãe, eu tenho longos dias sobre a terra. Mas Deus não é dono da vida? É, mas Ele falou, sou dono da vida. Mas você pode ver mais se você reconhecer seu pai. Então Deus é dono da vida, mas Ele estabelece a longevidade sobre a bênção do pai. E quando os filhos aprendem a reconhecer o pai, eles vivem mais. É por isso que nós precisamos entender sobre a importância de reconhecer pai e mãe. Escute. O seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu esposo, e algumas pessoas a mais, são pessoas que você vai ter por um tempo, não por todo o tempo. Por que que na maioria dos velórios existe um grande desespero naquele velório? Porque as pessoas estão ali arrependidas, reconhecendo que poderia ter feito mais pela esposa, pelo esposo, pelos pais, pelos filhos. Por quê? Porque tem coisas, irmãos, que nós só reconhecemos quando perdemos. E depois que nós perdemos, não adianta reconhecer. Eu quero que nós entendamos isso, irmãos. Existe coisa, homem, que está na sua esposa.
Essa não é uma mensagem tendenciosa, irmãos. Essa é uma mensagem de equilíbrio para todos nós. Existem coisas que estão na sua esposa. O homem nunca teria um filho se não fosse uma esposa. Porque não adianta ele ter um esperma e não ter um útero. E a mulher nunca seria mãe sem o marido. Dá para entender? É por isso que 2 homens e 2 mulheres não são um casal, são uma pareia. Amém? Casal de homem, não é casal é homem e mulher. São pareia. São par. Se colocar numa ilha e deixar lá por 30 anos, 50 anos, eles entram em extinção, porque ninguém reproduz com ninguém. Por quê? Porque é lei. O homem precisa da mulher, então ele precisa reconhecer ela. E ela precisa do homem, ela precisa reconhecer ele. Quando um reconhece o outro, nasce o fruto daquele reconhecimento, que são os filhos. O reconhecimento traz filhos. Então, existem coisas que Deus não passou para ninguém, mas existem coisas que Deus colocou em pessoas, e se eu não reconheço essas pessoas, pai, mãe, filhos, eu deixo de acessar aquilo que está nela. E muitos de nós deixamos de desfrutar de muitas coisas por não reconhecermos. Por não reconhecermos. Eu estou dando exemplo de marido, mulher, de pai e mãe. A Bíblia, ela dá uma ordem, ou ela estabelece uma ordem, melhor dizendo. Na verdade, não há ordem, não existe um processo para o homem morrer, morte física. Não estava no plano de Deus, por isso que a morte é algo inaceitável. Porém, mesmo a morte não estando no plano de Deus, e ela vindo ao mundo por causa do pecado, nós vemos em toda a Bíblia que os pais não foi estabelecido para enterrar seus filhos. Não tem uma ordem na Bíblia dos pais enterrando os filhos. Sempre os filhos estão enterrando os pais. E uma das coisas lindas na Bíblia é que todos os pais, os chefes de família, homens de renome na Bíblia, antes dele morrer, ele chamava os filhos. É lindo você ver a morte de Jacó, abençoando todos os seus filhos, já entrando um por um, ele vai liberando a bênção sobre ele. Porque o pai estava partindo, mas ele tinha uma bênção para cada filho. Quando Isaac estava morrendo, ele chamou Esaú, porque queria abençoar. Foi aí que aconteceu o caso de Jacó. Foi mais Jacó e foi lá e pegou a bênção. Porque eles acreditavam que aquilo era verdadeiro. Mas quando Jacó está abençoando as tribos, que seriam as 12 tribos, é lindo você ver ele liberando as palavras sobre a tribo de Zaccar, a tribo de Zebulon. Ele vai liberando sobre cada um deles a bênção. Por quê? Porque havia uma ordem dos pais enterrando, dos filhos enterrando os pais. Quando um filho fica sem pai, ele é o quê? Órfão. E quando um pai fica sem filho? Como é que é o nome que está no dicionário? Não tem. Essa palavra não existe. Por quê? Porque não existe uma ordem para isso. Os pais não foram estabelecidos para enterrar os filhos. Os filhos foram levantados para enterrar os pais. Por isso que não existe uma ordem para isso. E quando nós não respeitamos, não reconhecemos a família como uma base, quando nós não reconhecemos a paternidade dentro de casa, nós deixamos de viver a bênção sobre a família. Tem muita gente que sabe falar muito bem das maldições. A Bíblia diz que a maldição vai até a 3ª e a 4ª. Mas e a bênção? Vai até onde? Hã? Alguém sabe, não? Até 1000. Mas a gente fica de olho na 4ª geração. É que a maldição é maior que a bênção. Não, a bênção é maior do que a maldição.
Mulheres de negócio, deixa dinheiro para os filhos. Homens e mulheres de propósito, deixa legado. O dinheiro que você deixa, eles podem acabar em poucos anos. Mas o legado está imprimido, está impresso neles. E isso eles não têm como deixar. Eu não estou dizendo que é errado deixar dinheiro. É errado deixar dinheiro quando não se deixa legado. Porque dinheiro é aquilo que eu guardei para eles. Legado foi aquilo que eu imprimi nele. Nós precisamos viver como família deixando legado. Por quê? Porque é os filhos que lembram os pais. A minha mãe já morreu faz alguns anos. Mas ainda hoje, quando eu vou comprar uma passagem de avião, ou quando alguém vai reservar uma passagem de avião para mim, ele precisa do nome da minha mãe. Eu falo, para que precisa do nome de alguém que já morreu? Não faz o menor sentido. Tentar falar com ela, ela não vai confirmar que é minha mãe. Mas eles precisam. Por quê? Porque os seus pais sempre serão importantes. Vocês estão entendendo isso? Não. Quando a mulher reconhece a bênção do marido, ela está reconhecendo a bênção sacerdotal. Claro que nem todo homem é sacerdote. Ele não é sacerdote, às vezes, em posicionamento, mas ele é sacerdócio na posição. Ele pode não viver isso. E quando a mulher reconhece isso, ela é abençoada através do marido. Diz a Bíblia que Rebeca era estéril. Quem foi que orou por ela? Lembra? Foi Isaac. Ou eu estou errado? É Isaac mesmo? Foi? Quando o homem põe a mão sobre a sua esposa, ele tem autoridade sobre ela. Mas se a mulher não reconhece a autoridade sobre ela, ela não pode acessar a bênção que Deus colocou nele e sobre ela. Ah, pastor, e as mulheres? As mulheres têm a bênção da auxiliadora, daquela que auxilia para cumprir o propósito. E quando o homem, estou tentando baixar uma palavra para não bater muito pesado nos homens. Tem paciência comigo. Quando os homens se tornam autossuficientes, ele centraliza tudo nele. E aí deixa de desfrutar da bênção da auxiliadora, daquela que foi levantada para te auxiliar. E quando fala que é para auxiliar, não significa que é inferior. Significa que tem algo que Deus colocou nela que você não tem. Então, a lei do reconhecimento me faz acessar algo que Deus me deu, mas que Ele depositou em alguém. A bênção do reconhecimento é algo que Deus tem para mim, mas que Ele depositou em alguém. Enquanto eu não reconheço, eu não acesso. Se você sair daqui, irmãos, pegar um cartão do Bradesco e ir no Itaú, colocar o cartão, você saca alguma coisa? Existe um cartão correto que te dá direito a sacar somente no Itaú. E existe um cartão correto que te dá direito a sacar apenas no Bradesco. Existem coisas, irmãos, existem caminhos corretos para nós sacarmos o que Deus tem para nós. Eu quero, em nome de Jesus, que você entenda isso nessa noite, porque às vezes nós precisamos trazer um equilíbrio, porque a gente sempre está falando de uma vida em Deus e tal, e isso que eu estou falando também é uma vida em Deus. Eu não estou saindo fora disso, só que às vezes nós precisamos trazer uma mensagem com um entendimento do mundo natural, para que possamos acessar as coisas espirituais. Pastor, sabe uma coisa? Sabe por que eu não respeito meu pai? Porque ele não é crente e ele bebe. Mas a Bíblia não diz que é para você respeitar só quando ele é crente. Diz que é para respeitar ele sendo seu pai. Porque a bênção não está quando ele é crente. A bênção está por ele ser seu pai. Pastor, eu discordo com a vida dele. Você pode discordar do que você quiser. E ele pode ser o pior de todos os homens. Existe algo que está sobre ele, que Deus depositou segundo uma lei que Deus criou, que é a lei da autoridade, e Deus depositou sobre ele. Uma das coisas mais tremendas que nós podemos desfrutar no dia do nosso casamento é quando o pai da moça entrega ela para a gente. Mas isso está ultrapassado, né? Quando o pai entrega a filha, ele está dizendo,
eu estou te entregando. Ou seja, eu não estou roubando. Tem uma bênção nessa entrega. Irmãos, isso são valores, isso são bênçãos que Deus colocou em alguém. Mas a gente é tão moderno, irmãos, que não tem mais bênção, pai. Não tem mais bênção, mãe. Não tem mais sim, senhor e sim, senhora. Você. Eu confesso que eu ainda tenho muita dificuldade de chamar Deus de você. Mas eu entendo que é por causa da versão do inglês que se traduz para o português. E não existe, não é tão fácil fazer essa tradução. Mas eu tenho dificuldade, minha religião me bloqueia chamar Deus de você. Eu tenho dificuldade, estou sendo sincero. Não é muito fácil não chamar Ele de você. Porque quando você está reconhecendo alguém como Senhor, como Senhora, você está estabelecendo respeito. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes, nós deixamos, presta atenção, muitas vezes nós deixamos de ser abençoados, de acessarmos algumas coisas que Deus, por que eu faço isso, por que eu faço aquilo, e as coisas não fluem, porque eu não acesso o lugar. Escute, irmãos, a cura é para todos nós, amém? Todos nós deveríamos ser curados por fé, porém, existem pessoas que receberam o dom de cura, e às vezes, irmãos, nós não desenvolvemos uma fé para não precisar de um dom de cura. Nós não desenvolvemos às vezes uma fé para não precisar da oração de alguém. Eu não estou dizendo que é pecado orar por alguém ou pedir a oração sobre a sua saúde. Eu estou falando que existe uma dimensão elevada que você não precisa mais que alguém ore por você. Você é curado, acabou. Mas não tem nada de errado você pedir oração, amém? Fique claro isso. Mas suponhamos que o Robson é usado com um dom de cura. Mas eu não vou com a cara do Robson. E eu estou doente. E eu sei que Deus usa ele tremendamente com cura, mas eu não vou com a cara dele, eu estou doente. E eu decido que não vou pedir melhora para mim, eu não gosto desse cara. Ok, o fato de você não gostar dele impede você de acessar aquilo que Deus depositou nele. Mas quem me cura é Deus. Mas você não desenvolveu uma fé para ser curado. E Deus depositou a cura nele. Se você fosse até ele colocaria a mão até você, sobre você, e Deus usaria para curar. Mas como você não reconhece ele, você não desfruta do que Deus colocou nele para a sua vida. Para Jesus vir à terra, Deus colocou ele em Maria. Ele era Deus, mas ele foi colocado dentro de uma mulher. Quando ele nasceu, que ele era um bebê, ele era o filho de Deus, mas precisou ser protegido por José. Como é que o filho de Deus precisou ser protegido? Sim, Deus tinha colocado dentro de Maria, e quando ele nasceu, Maria, que era noiva de José, José protegeu Jesus. Você já parou para pensar que José protegeu o filho de Deus? Nossa cabeça não encaixa nisso, né? Até os 30 anos, Jesus foi submisso a Maria. José desaparece na história, mas Jesus sempre foi submisso. Por quê? Porque Jesus, ele entrou no mundo de uma forma legal. Ele saiu de Deus, ele entrou em Maria, e ele nasceu ministerialmente através de João Batista. Abra comigo Mateus capítulo 3. Isso, irmãos, o reconhecimento não tem a ver com imposição. O reconhecimento é o que parte de nós que reconhecemos. Se alguém se impor sobre você, não libera a bênção. Eu só sou abençoado quando eu reconheço, não é quando alguém se impõe sobre mim. E se eu não reconheço ninguém, eu não sou abençoado por ninguém. Preste atenção. A autoridade que eu tenho é a autoridade que eu reconheço. Deixa eu corrigir. A dimensão de autoridade que eu ando ou que eu vou andar está totalmente ligado com o meu nível de submissão. Eu nunca serei maior fazendo
que o que eu sou. Se eu não respeito a autoridade, eu não tenho autoridade. Olha o que aqui diz, Mateus 3, 13 até o 15. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia. João dissuadia. Houve uma discussão ali no bom sentido da palavra. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Olhe para mim. Jesus chegou, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus diz: eu vim aqui para que você me batize. João falou: não. Eu é que preciso ser batizado por ti, você vem a mim? Olha o verso 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Essa palavra justiça no grego é de kaiosune, que significa estado daquele que é como deve ser, condição pela qual o homem é aceito diante de Deus. Jesus está dizendo para João Batista: João Batista, você veio primeiro que eu reconheço que você é um homem de Deus. Anás e Caifás estavam corrompidos, mas João Batista não. Jesus não foi até Anás e Caifás, ele vai até uma autoridade e reconhece, dizendo: eu preciso vir até você, porque você é uma autoridade legal. Ele sabia, irmãos, que havia uma bênção quando ele reconhecesse uma autoridade. Pastor Jesus precisava reconhecer a autoridade, ele viveu a autoridade, ele reconheceu a autoridade, e quando ele sai das águas, o Espírito desce sobre ele, e o céu está vibrando e dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Existem coisas, presta atenção, existem coisas que não acontecem na nossa vida, porque nós não reconhecemos. Existem coisas que nós sofremos como jovens, por não reconhecermos a bênção do Pai, da mãe biológica. Existem coisas, irmãos, que nós não desfrutamos, porque, irmãos, Jesus poderia começar fazendo milagres, sim ou não? Ia lá para o tanque de Betesda, ressuscitava o morto, fazia qualquer coisa, acabou. E nós estaríamos aqui hoje, 2020, da mesma forma. Por aqueles dias Jesus começou a fazer milagre, curar, e a gente não questionaria isso. Por quê? Porque ele era o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, e nós estaríamos aqui. Agora, por que Jesus andou 115 quilômetros da Galileia até o Jordão? Para ser batizado sobre o batismo de arrependimento, no qual ele não precisava se arrepender de nada, mas ele não está indo lá por causa do arrependimento, ele está indo lá por causa de uma submissão. Existem coisas na nossa vida, presta atenção, que nunca vão acontecer enquanto nós não reconhecermos uma autoridade paterna, marital, profissional, ministerial. Quando Eliseu está com a 12ª junta de boi, arando, aquilo ali era a herança que o pai tinha dado para ele. Era aquilo ali que era a vida dele. Ele não sabia do chamado que Deus tinha para ele. Mas Elias passou e jogou o manto sobre ele. Existem pessoas que Deus levanta para mudar o nosso destino. Não. Eu não estou falando do homem ser Deus. Eu estou falando do que Deus depositou sobre homens. Eu estou falando de homens de Deus também. Quando eu estou falando de família, você não tem opção. Mas quando você decide congregar no lugar, quando você decide ter um líder sobre a sua vida, é porque você escolheu. E se eu não reconheço, abra comigo Hebreus capítulo 7. Na verdade, irmãos, me falta ousadia para me pregar uma série de mensagens sobre o princípio de autoridade. Hebreus 7, versículo 7. Hebreus 7, verso 7. Diz assim, Hebreus 7, 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. É fora de qualquer dúvida. Não é que o pior é abençoado pelo melhor, porque ninguém é melhor do que você. Não é que o pior é abençoado pelo melhor.
é que o inferior é abençoado pelo superior. E aí eu te pergunto, quem é superior a você? Somente quem você reconhece. Não é quem diz que é superior. Eu sou superior a vocês porque eu sou pastor da igreja. Eu posso ser pastor da igreja e não ser nada sobre você. Porque não é superior a você quem diz que é superior. Só é superior a você quem você reconhece. Pastor, eu não reconheço ninguém, então ninguém vai te abençoar. Mas Deus me abençoa. Pois é, Deus vai te abençoar com aquilo que é propriamente dele. Mas aquilo que ele depositou em alguém, você nunca vai acessar. Alguém está aqui, não? Isso não é uma palavra, irmãos, antropocêntrica. Isso é uma palavra, irmãos, de autoridade, de valores, de princípios. E nós precisamos entender. Pastor, é que tem muita gente mau caráter, é que muita gente... Uma mentira não anula uma verdade. A verdade continua sendo verdade, mesmo quando pessoas abusam dessa verdade. Pastor, sabe por que eu não dizimo? Porque tem muito pastor ladrão. Mas a Bíblia não diz, irmãos, que você é abençoado através do que o pastor faz. A Bíblia diz que você é abençoado quando você dá. Se ele vai roubar, irmãos, é ele que está indo para o inferno. Então não tem nada a ver com o que ele vai fazer. A minha responsabilidade não é o que vão fazer. A minha responsabilidade é só entregar. Eu não fui chamado para ser um administrador. Eu fui chamado para ser um doador, para entregar e acabou. É isso que eu tenho que fazer. É claro, se eu tenho noção que o pastor é ladrão, eu não tenho que congregar ali também. Mas eu estou falando sobre interrogativas, sobre questionamentos. E aqui, irmão, só você procurar a tesoureira ali, ó, perguntar quanto tem caixa, ela tem liberdade para falar para qualquer pessoa. Não tem problema nenhum com isso. Eu só quero que nós entendamos, irmãos, que se nós queremos viver a plenitude de Deus, nós precisamos entender que tem coisas que só Deus vai fazer, mas tem coisas que Ele depositou em alguém. Eliseu teria morrido arando terra, cuidando da sua família, mas nunca teria sido quem ele foi, se Deus não tivesse depositado sobre Elias. Deus depositou sobre Elias o manto. Quem seria Josué sem Moisés? Quando eu estou falando, irmãos, eu não estou falando que Moisés era o cara, eu estou falando que aquilo que Deus tinha para Josué. Eu não estou falando de um homem fora de Deus. Eu estou falando daquilo que Deus derramou, depositou na vida de um homem para que nós acessemos. Na vida de uma mulher para que nós acessemos. Você acredita que Deus te gerou nele? Amém? Salmo 139, né? Ele nos conheceu ainda informe, todos os nossos dias foram escritos, não foi? Jeremias 1,5, antes que formasse no ventre te conheci. Mas você não saiu do nada. Deus te colocou no útero de alguém. Quando você nasceu, por mais que Deus tivesse um propósito na sua vida, Ele deu um peito para que você mamasse. Alguém te alimentou, mesmo você sendo fruto do projeto de Deus. Deus tinha um projeto na tua vida, mas colocou leite em alguém para que pudesse alimentar você. Dá para você entender? Você poderia nascer, na hora que nasceu já levantou e saiu andando e seguir sua vida. Mas isso não tem o menor sentido. Você foi criado por alguém, mesmo sendo fruto do sonho de Deus. Significa que Deus colocou você sobre a tutela de alguém, para que alguém protegesse, cuidasse de você, criasse você, e você chamasse esse alguém, e essa alguém, de pai e mãe, e Ele te abençoou. Nós estamos falando, irmãos, de valores que precisam ser restaurados. Ninguém pode substituir o lugar de Deus. Um pastor, um apóstolo, um profeta, ele não pode entrar dentro da igreja como se ele fosse o Deus, a vaca sagrada da igreja. Não é nada disso, isso é besteira. Isso é maligno, irmãos. O que eu preciso entender é que a terra, as coisas dos céus precisam ser legitimadas pela terra. Presta atenção. As coisas dos céus precisam ser legitimadas sobre a terra. Somente uma autoridade pode liberar a autoridade sobre alguém. É por isso que, por mais que eu seja um pastor, eu preciso de um pastor sobre mim. Porque como é que eu posso ser autoridade e não ter autoridade? Não tem nexo, irmãos. Não funciona assim. Quem é a autoridade do pastor? É Deus, aleluia. Bonito, mas não é verdade. Ou é parte da verdade.
Então, eu preciso entender, presta atenção, irmãos, que eu quero pegar o caminho para nós encerrarmos. Existem pessoas, presta atenção, que Deus vai te permitir acesso por um período, não pela vida inteira. E se você não aproveitou do período que Deus te deu acesso a ele ou a ela, você perdeu. Existem pessoas que você tem a oportunidade de sentar uma única vez, e aquela única vez poderia abençoar a sua vida, mas você não reconheceu, perdeu tempo. Deus sempre me deu a graça, irmãos, de estar com homens tremendos. E eu sempre fui abençoado através de muitos homens. Eles não são deuses. Alguns se perderam na jornada. Se perderam mesmo. Mas ainda hoje, seria digno de eu encontrá-lo e dar uma oferta para eles. Na vida que ele está. Não, eu não estou dando pelo que ele está. Eu estou dando pelo que ele foi na minha vida. É para você entender isso. Porque Deus foi o útero espiritual de Jesus. Ele saiu de Jesus. Maria foi o útero biológico de Jesus. Mas João foi o útero ministerial de Jesus. Jesus nasceu de Deus, nasceu de Maria e nasceu de João. O ministério de Jesus só começa através de João. Tem muita gente, irmãos, que nasceu de Deus. Obviamente nasceu biologicamente, mas não nasceu ministerialmente, porque nunca se submeteu a ninguém. Nunca deixou ser gestado, nunca deixou ser gerado. Existem pessoas, irmãos, que se alimentam de tudo na internet. Fulano, ciclano, beltrano, de tudo. Mas ninguém é pai dele. Ele come, ele é igual criança que vive do Bolsa Família no sentido pejorativo. Ele se alimenta do Bolsa Família, do Vale Gás, do Vale tudo, mas não é o pai dele que alimenta ele. Vocês estão entendendo no sentido, irmãos? Não estou falando denegrindo ninguém que faz parte do Bolsa Família. Eu estou dizendo que ele se alimenta de tudo, mas ele não se alimenta do pai dele. Até porque, muitas vezes, ele não tem pai. Eu não estou falando sobre paternidade, irmãos, na questão de alguém ser seu pai ou você chamá-lo de pai. Não necessariamente isso, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre um princípio em Deus, muito sério. Aí ouve todo mundo é uma bênção. Menos a pessoa que alimenta ele. Porque nós temos a tendência de valorizar o que não temos e de ignorar o que temos. É por isso que a esposa do vizinho é bonita. O marido da vizinha é bonito. Porque nós temos a tendência, irmãos, de valorizarmos o que não temos. Se você desse uma investida na sua esposa, ela ia ficar mais bonita do que a esposa do vizinho. E as mulheres perderam a oportunidade de dizer um amém. Então, nós precisamos entender, irmãos, sobre a lei do reconhecimento me dá acesso. Existem coisas que Deus não entregou para ninguém. É Ele que tem que fazer diretamente com você. Mas existe coisa que Ele depositou em alguém. O que Ele tinha para Eliseu estava depositado em Elias. O que Ele tinha para Josué estava depositado em Moisés. O que Ele tinha para Jesus estava depositado em João Batista. O que Ele tem para nós está depositado em alguém. Existem coisas que não estão depositadas em ninguém. É direto nele. Mas existe coisa que Ele depositou em alguém. Que nós possamos entender essas verdades, irmãos. Que nós possamos entender o acesso que você tem aos seus pais biológicos. Nunca trate um ambiente incomum de forma comum. Nunca trate o seu pai e sua mãe, biologicamente falando, como se eles fossem comum. Nunca deixe de dar nada ao seu pai. Ah, meu pai não precisa. Para quem precisa, você dá esmola. Para quem merece, você dá honra. Pastor, você não está entendendo. Meu pai ganha melhor que eu. Não é sobre ganhar, é sobre honrar. Eu não estou dando para meu pai pelo que ele precisa. Eu estou reconhecendo por quem ele é.
Nós temos que sair dessa mentalidade de necessidade de reconhecer. Eu estou reconhecendo meu pai. Eu estou reconhecendo a minha mãe. Não espere seu pai morrer. Não espere sua mãe morrer para você chorar no caixão sem as pessoas saberem por qual razão, de fato, você está chorando. Pastor, meu pai é tudo errado. O fato dele ser tudo errado não tira dele o direito de honra. Vocês estão entendendo em nome de Jesus, irmãos? Eu estou falando de coisas espirituais que Deus depositou sobre alguém. Existem pessoas que Deus vai te permite, irmão, você sentar com ela e ser ministrado com aquilo que você não tem. Ele te dá a palavra, dela te dá a palavra que você não tem. E quando você sentar com pessoas assim, irmãos, reconheça o que Deus tem sobre ela. Eliseu disse para Elias, quando Elias perguntou: o que é que você quer, cara? Você não me deixa. Ele falou: quero a unção dobrada do Espírito que está sobre você. Os historiadores dizem que Eliseu ficou de 20 a 22 anos andando com Elias. Pouco tempo, né? Suficiente para ver os defeitos ou não? Ou Elias nem tinha defeito, né? Jogava água sobre a mão de Elias. É óbvio que ele sabia que ele tinha defeito. Mas ele queria o que estava sobre ele. Eu quero o dobro disso. É isso que nós precisamos. O código, presta atenção. O código para Samuel aprender a voz de Deus. O código para Samuel aprender a ouvir a voz de Deus estava na boca do sacerdote Eli, um sacerdote cego, surdo, que não ouvia mais a Deus. A bênção da gravidez sobre Ana também estava sobre a boca do sacerdote Eli, um sacerdote cego e surdo. Mas quando ele liberou, falou: vai, o Senhor conceda a tua petição. Sabe o que é isso, irmãos? O que ela precisava estava sobre a vida dele. Existem coisas que Deus tem para você que está sobre a vida de alguém. Idolatria nunca. Substituição de Deus nunca. Dá a homem o que pertence a Deus nunca. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ponto. Deus depositou sobre ele: você tem o que eu não tenho, eu quero. Deus te deu uma sabedoria que eu não tenho, eu quero. Você tem uma paixão por Deus que eu não tenho, eu quero. Dá para entender isso, irmãos? Que o Senhor nos ajude a entendermos. Porque senão, irmãos, nós estamos orando por coisas que Deus disse: está no seu pai, está na sua esposa. Tem gente que é muito bom, é muito bom profissional na área que trabalha, muito bom, sabe trabalhar. Mas a promoção dele está na mão de quem? Do chefe. Mas ele não respeita o chefe. Mas ele é bom, ele sabe trabalhar. Mas ele não respeita. Ou seja, o que Deus me promove nesse lugar. Deus fala: respeita teu chefe. Eu não sou levantado por homem, eu sou levantado por Deus, aleluia. Então você não vai ser levantado por ninguém, porque Deus levanta homens que legalizam outros homens. É por isso que eu sou indignado com a lei do aborto, irmãos. Porque eu nunca vi alguém que não nasceu ser a favor do aborto. Você entendeu o que eu disse, não? Eu não vi ninguém que não nasceu ser a favor do aborto. Mas depois que eu nasci, é fácil concordar. Lasca a lei do aborto pra cima. Eu já nasci? Não, tinha que ter perguntado para você antes de você nascer. Se você era a favor do aborto. Sou a favor do aborto. Pronto, você já não nasce. Que absurdo, irmãos. Agora que você está vivo, você quer ter o direito de matar os outros. A mãe tem direito de escolher, a tua mãe também tinha. Se ela tivesse escolhido, a gente estava livre de muita coisa. Ninguém tem direito de tirar a vida, porque Deus tem um propósito sobre cada um de nós. Você é um nobre, você é uma nobreza do Senhor. Escute,
Não importa como você nasceu, não importa como você foi criado, Deus tem algo sobre a tua vida. Não importa quanto você tem no bolso, não importa se você chegou aqui de carro ou a pé, não importa como é que você vai fazer, se você tem dinheiro no banco ou não, você é um nobre. Deus tem algo sobre a sua vida, você é precioso, só pegue o caminho que Deus tem para você. Deus tem algo, você está vivo, e o fato de você estar vivo, pode vir, William, o fato de você estar vivo significa que Deus tem um propósito sobre você. Pegue um caminho. Reconheça papai e mamãe. Pastor, faz tantos anos que eu não sei nem mais falar Senhor. Eu não sei nem pedir mais a bênção. Volte para esse lugar. E a bênção, papai, Deus depositou sobre o seu pai. Existem ministérios que nunca nasceram. Porque pessoas com chamado nunca reconheceu ninguém. Existe coisa que Deus quer ativar na sua vida, irmãos. Existe coisa que Deus quer destravar na sua vida. Eu estou falando de algo muito equilibrado, com muito temor e com muita reverência. É isso que eu estou falando nessa noite. Nunca trate o sobrenatural de forma natural. Nunca profane um ambiente. Nunca saia para jantar com a sua esposa e fique olhando o WhatsApp. Você está profanando o ambiente. Nunca vá para o quarto, para a sua cama, com conversa no WhatsApp. Eu não sei o que as pessoas pensam quando elas lerem Hebreus, que seja o seu leito sem mácula. Será que é levar outra mulher além da minha? Será que é apenas esse entendimento? É um absurdo isso. É você não profanar um ambiente da intimidade. Dá para nós entendermos isso? Não. Se você está com alguém, sentado com alguém, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus pais. Se você está sentado com alguém que você reconhece que pode te ensinar, desliga o celular e aprenda a ouvir aquilo que vai mudar a tua vida, que vai abençoar a sua vida. Porque aquilo que eu não celebro, morre. E aquilo que eu não reconheço, eu perco. Existem pessoas que Deus colocou na sua vida, que é por um tempo. Existem pessoas que Deus colocou nas nossas vidas, que são por um tempo. E se nós não aproveitarmos o tempo que Deus nos deu de acesso a essa pessoa, a este lugar, nós vamos perder. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu creio no meu coração que de alguma forma o Espírito falou conosco. Eu creio no fundo do meu coração, irmãos. Essa palavra vem de Deus para as nossas vidas. Se você trata todo mundo da mesma forma, você não honra ninguém. Não, eu honro todo mundo. Não, todo mundo não é digno de honra. A Bíblia diz que a quem honra, honra. Se fosse para honrar todo mundo, estava escrito para honrar todos. Não trate o seu esposo como você trata o seu pai. E não trate o seu pai como você trata o seu esposo. São níveis diferentes. Feche teus olhos, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Oh, Pai, obrigado. O teu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou que é o amor e hoje eu posso ver
hoje eu posso ver. Teu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou que é o amor e hoje eu posso ver. Hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver seu amor. Uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens levante sua voz. as palavras de vida. E não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar onde eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Seu amor me deu uma nova canção. Pega tuas mãos para Ele. Oh, Que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou que é o amor e hoje eu posso ver. aleluia, aleluia. Seu amor, seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Vamos lá!
há outro lugar que eu quero estar. Se só tu tens as palavras de vida, não há outro lugar que eu quero estar. As vozes, não há outro lugar. Declare! Declare isso em nome de Jesus! Só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar Que eu quero estar. Se só tu tens as palavras. Novamente, William, novamente. Não há outro lugar que eu quero estar. Se só tu tens as palavras de vida. não há outro Lugar que eu quero estar. se só tu tens as palavras de vida. Ore em outras línguas, ore em outras línguas, ore em outras línguas. Por alguns instantes, por favor, por favor. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Papai, papai. Tu és aquele que era, que é e que há. Tu és aquele que Pega tuas mãos, por favor! A Ele, a Jesus! A Jesus toda a honra, toda a glória! A Jesus toda a honra, toda a glória! Tu és aquele que era. Diga! Tu és aquele que era, que é e há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, tu és aquele que era, não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens as palavras de vida, e não há outro lugar que eu queira estar. Se só tu tens Palavras de vida. e não há outro lugar se só tu tens. Irmãos, olhe para mim. Nunca perca a oportunidade de abençoar os seus filhos.
Não importa a idade que eles têm, você tem autoridade sobre eles. Claro que às vezes ele já é casado, tem autonomia, mas quando um pai e uma mãe falam no mundo espiritual, tem autoridade. E se você tem filhos que ainda moram com você, estão debaixo da sua tutela, às vezes você acorda de madrugada, vai lá no quarto deles, estende as mãos, não precisa fazer barulho, só abençoa, declara o futuro sobre ele. Quando você encontrar alguém, eu já estive pregando com pessoas, quando ele terminou de pregar, eu ia pregar junto com ele. Nós estávamos no mesmo patamar para pregar, mas quando ele terminou de pregar, eu cheguei até ele e falei: ora por mim, eu quero que você tenha. Tudo que eu reconheço, irmãos, eu acesso. Tudo que você reconhece, você acessa. Que o Senhor nos traga esse entendimento, irmãos, que o Senhor nos traga essa graça, para nós reconhecermos aquilo que Deus depositou sobre pessoas que nós não temos. Nós não vamos seguir a homens, nós vamos seguir Deus. Deus colocou coisas sobre homens e nós vamos acessar pelo poder de Jesus Cristo. Quantos recebem essa palavra? Vamos aplaudir Jesus em nome de Jesus.